Amém? Então, o texto áureo, eu quero repetir apenas o texto áureo, está lá da nossa lição, está lá em Apocalipse 21, versículo 5, e parte desse versículo fala o seguinte: e o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Eu poderia encerrar a lição neste momento aqui, porque quando Deus fala para nós que eis que faço novas todas as coisas, isso significa que há esperança para mim e para você. Há esperança para aquilo que a gente vive, para aquilo que amanhã Deus pode trazer de melhor para as nossas vidas. E isso é uma promessa que a gente tem que tomar posse, verdadeiramente, porque o Senhor, a palavra de Deus, diz que ela não falha. E o Senhor nesta manhã nos diz que eis que faço novas todas as coisas. A lição nos propõe estudarmos algumas janelas. Ela começa com algumas janelas que precisam ser fechadas. E eu quero então tratar, eu não vou fugir do tema da lição, eu quero tratar então sobre os temas que a lição nos propõe, para que nós possamos melhorar, principalmente dentro da nossa casa. A lição ela traz um enfoque para a nossa vida pessoal, mas ela não deixa de abordar essas janelas dentro do seio familiar. Ou seja, coisas que nós precisamos abrir os nossos olhos, identificar e tirar das nossas casas, dos nossos lares, das nossas famílias. E a primeira coisa que a lição nos propõe a fecharmos é a janela do rancor. Deixa eu contar para você o que significa rancor. Lá no dicionário está escrito assim, que rancor é uma mágoa profunda, ocasionada por uma ofensa recebida ou instigada por situações anteriormente vividas. É um grande ressentimento, é um excesso de ódio que a pessoa vai guardando dentro de si e não demonstra. Então a pessoa vai assimilando aquilo e vai guardando dentro de si aquele sentimento negativo. Sabe o que é o sinônimo da palavra rancor? Algumas palavras que se comparam a rancor: malquerença, odiosidade, ódio, cólera, ira, raiva e sanha. E tem muita gente, muitos de nós, estamos precisando ser curados de rancor, de sentimentos negativos que têm sido alimentados dentro de nós, e daqui a pouquinho a gente vai entender o que o rancor faz na vida de um cristão. Agora, por outro lado, sabe qual é a antítese? Sabe qual é o antônimo de rancor? Equilíbrio, mansidão, afeição, benevolência e calma. Será que isso fala alguma coisa contigo? Será que isso remete para nós ao fruto do Espírito? A mansidão, a benevolência? Então, meus irmãos, o rancor é algo que tem se alojado dentro de muitas famílias, de modo pessoal. O rancor, ele nunca é coletivo. O rancor, ele vai ser sempre individual. Por quê? Porque a gente vai ver que quando o rancor não é tratado, ele começa a externar, ele começa a mostrar para aquelas pessoas que estão ao nosso redor outras facetas que vêm do maligno. O ressentimento. O que é o ressentimento? O ressentimento, eu diria para vocês que seria a antessala do rancor. É um rancor mais abrandado. E o extremo oposto do ressentimento, ou seja, aquele rancor mais exacerbado, vem a ser o ódio. Tem gente que vai guardando tanto rancor, tanta coisa negativa e não passa para fora, que aquilo começa a se tornar em outra coisa diabólica chamado ódio. E deixa eu falar uma coisa para vocês. O rancor, ele é tão nocivo para o ser humano que ele impede que a gente vire a página da vida.
Ele impede que a gente dê um passo adiante. Tantas coisas, tantas promessas que às vezes Deus tem para nós, mas o rancor, enquanto ele não é liberado, enquanto o perdão não é liberado, coisas são retidas e muita gente não consegue dar um passo adiante. Olha esse comentário que eu coloquei aqui. Dizem que é de William Shakespeare, mas tem gente que fala que a autoria é desconhecida. Mas olha o que fala o período do rancor. Guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Você consegue imaginar isso? Você toma o veneno, mas na verdade você está desejando que a outra pessoa que você está guardando uma mágoa, um ressentimento, é que tome o veneno e morra. Só que na verdade o efeito é contra si mesmo. Quem sofre com rancor, quem sofre com ressentimento, é quem alimenta, é quem consegue alimentar aquilo dentro de si e não colocar para fora. E Deus, Ele tem muito a nos tratar em relação a isso. Olha, é tão séria essa questão do rancor, que até o nosso corpo, fisicamente, ele sente os efeitos do rancor. Eu não sou médico, mas eu quero citar aqui, eu estudei sobre isso, para compartilhar com os irmãos aqui, algumas consequências que o rancor traz para o nosso corpo. Primeira coisa, escute aqui, guardar ressentimento e rancor pode fazer mal ao seu coração. Coração mesmo, não é o coração em sentido abstrato não, que também faz, mas o coração no sentido físico mesmo, o membro do nosso corpo. A Associação Americana de Cardiologia diz que a pessoa que guarda rancor no seu coração, ela pode pagar um preço alto por isso, e aumenta 3 vezes mais o risco da pessoa ter doença da coronária cardíaca do coração. Vamos lá. Manifestar raiva, rancor, alimentar o rancor dentro de si, pode causar impressão forte nas crianças. Há um estudo americano que fala que as crianças pequenas, principalmente aquelas de 2 a 5 anos de idade, elas moldam o seu comportamento naquilo que as cerca, e especialmente quando se trata de hostilidade e raiva. Está comprovado cientificamente que uma criança que convive num ambiente de rancor, uma criança que vive recebendo só aquela carga emocional negativa de ressentimento, ela não só leva para aquilo como se fosse algo que ela vai assimilar para o seu comportamento, para a sua personalidade, como ela também grava a imagem daquela pessoa, aquele sentimento. O rancor também, ele prejudica a saúde mental. Muitas pessoas que conseguem se libertar do rancor, confirmaram num estudo científico de que, uma vez liberto do rancor, a mente conseguiu enxergar coisas que até então não eram possíveis de serem vistas. A raiva pode estar associada ao surgimento, meus irmãos, da diabetes do tipo 2. Está comprovado, há um estudo lá de Harvard, que a diabetes tipo 2 pode ser desencadeada por uma pessoa que constantemente, por muito tempo, guarda dentro de si o sentimento do rancor. Se você não sabe aí o que é diabetes tipo 2, eu vou te falar aqui. Infecções frequentes na bexiga, rim, pele, feridas que demoram para ser cicatrizadas, problema na visão, problema no formigamento dos pés, aparecimento de furúnculos, feridas por todo o corpo, vontade de urinar várias vezes, fome frequente e sede constante. Isso tudo é sintoma de diabetes tipo 2. Isso tudo pode ser desencadeado, por quê? Por rancor e ressentimento que vai ao longo do tempo sendo alimentado dentro de nós. Amém? Ressentimento, meus irmãos, a palavra ressentimento já nos diz ressentir, sentir novamente. E para muitos, sentir
infinitamente. Tem gente que sente algo negativo e ele precisa estar constantemente querendo sentir aquilo. É uma alimentação que ela não se... É um ciclo que ele não encerra. A pessoa entra num problema e ele não consegue sair dali. E eu quero mostrar para você, se você puder abrir sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, há um versículo muito profundo que trata sobre isso, e eu quero que nós leiamos juntos e entendamos esse versículo da forma apropriada e propícia para o tema da nossa lição. Hebreus 12, versículo 15, diz o seguinte, olha que versículo maravilhoso e o quão profundo ele é. Hebreus 12, 15 fala o seguinte, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. O que eu quero destacar para a igreja aqui nessa manhã, neste versículo? É que a raiz de amargura, ela pode nos privar do acesso à graça de Deus. Marcos, onde é que você viu isso? Está na Bíblia, nós acabamos de ler. Que a raiz de amargura, que brotando, gente, o próprio nome fala, raiz. Raiz é algo que brota, que frutifica, que cresce. Olha que palavra maravilhosa. O Senhor nos diz no seu texto aí, que se a gente permitir que a raiz da amargura cresça, se nós permitirmos que a raiz da amargura brote dentro de nós, aquilo vai permitir com que a graça de Deus seja impedida de chegar até nós. Isso fala com você nessa manhã? Será que alguém chegou aqui e o Senhor está falando ao seu coração que tem bênção que está sendo retida aí, tem graça que não está sendo recebida, porque a gente tem permitido que essa raizinha chamada amargura tem crescido e impedido o recebimento da graça de Deus? Vamos continuar. A próxima janela aí que a revista nos propõe a fecharmos chama-se janela do pessimismo. Gente, vamos fazer um confessionário aqui. Tem coisa pior do que a gente ficar rodeado de gente pessimista? Não, diz aí, não é péssimo. Tem gente que tem o poder de destruir um sonho em uma frase. Tem marido que consegue destruir o sonho de uma esposa em uma frase. Tem mulher que consegue jogar o marido lá na cova com uma frase. Tem gente no local de trabalho que consegue te derrubar, consegue desvirtuar todo um projeto de felicidade dentro do seu ambiente de trabalho, às vezes com um comportamento que não te leva adiante, que te empurra para trás. Olha só que separei para a gente compartilhar aqui sobre o pessimismo. O pessimismo diz assim, o pessimista diz assim, eu quero que o ano acabe logo, estou ansioso pelas decepções que vou ter no próximo ano. Esse é o pessimista. Ele espera que o ano acabe logo para esperar quais são os próximos aborrecimentos que ele vai ter no próximo ano. Irmão Valdinei. Olha essa aqui. Tem dia que dá tudo errado. E tem dia que nada dá certo. Ele não consegue enxergar o lado bom da vida. Tudo o que puder dar errado, dará. E pior, dará errado da pior maneira e na pior hora possível. Credo, tem gente que é assim. Tomara que você não esteja rodeado de pessoas que tenham essa tendência. O mundo só irá mudar quando ele acabar. O mundo só irá mudar quando ele acabar, ou seja, não existe chance de melhora. É só desgraça, é só problema. E quando tudo tiver
e quando tudo estiver indo mal, não se preocupe, pois o pior está por vir. Eu vou repetir. E quando tudo estiver indo mal, não se preocupe, pois o pior ainda está por vir. Eu trouxe algumas imagens aqui para a gente estar compartilhando. Olha a conversa desses dois bonequinhos aqui, ó. Um fala assim, ó: cara, geralmente eu sou muito pessimista. Sempre penso que vai dar tudo errado. Mas, ultimamente, sinto um otimismo incomum, que nunca tive antes. Aí o outro fala assim: isso não é bom? Aí ele vem respondendo: bom, tem alguma coisa errada comigo, acho que estou ficando doente. Então quer dizer, o pessimista é aquele que olha sempre o lado negativo. Ele não consegue olhar o mesmo problema, a mesma circunstância sobre outra ótica. Querem ver um outro exemplo? Olha para essa imagem aqui. Isso é um copo, não sei se você está observando, ele está com a metade de água preenchido. A pergunta é: como você vê esse copo? Ele está meio cheio ou meio vazio? Meio cheio? Meio vazio? Eu vou dar uma pista. Dependendo da resposta, a resposta que você pensou tem uma tendência pessimista. Tendência, tá? Não estou te chamando de pessimista. E dependendo da forma como você viu esse copo, a sua tendência de enxergar as coisas, ela é otimista. Então, olha só. Para quem viu o copo meio cheio, é uma tendência otimista de ver as coisas. E para quem viu o copo meio vazio, já é uma tendência diminuída, já é uma tendência pessimista de enxergar as coisas. E há uma terceira vertente aí, que é o do perfeccionista, que fala o seguinte: eu quero saber quem que vai limpar o copo depois. Esse é o pessimista. Então, o pessimista, ele não consegue enxergar uma coisa sobre um ponto de vista positivo. Algo que às vezes ela pode ser olhada, vista, interpretada como forma boa, ele sempre vai ver de modo negativo. Vocês lembram desse desenho animado aí, muito antigo? Esse bicho aí que eu não sei o que é isso, não sei se é um cachorro, uma raposa, uma hiena. O que é, pastor Wesley, esse bicho aí? Uma hiena. Ele sempre falava assim: ó vida, ó azar. Isso aí todo mundo eu sei que lembra. Ele fala assim: o pessimista, olha que frase aqui de John Maxwell. O pessimista é uma pessoa que, independentemente do presente, está sempre decepcionada com o futuro. Então quer dizer, não só ele não se liberta do seu presente, como ele não vê também perspectivas de melhora para o seu futuro. Olha que coisa bacana que eu coloquei aqui também. Pessimismo é quando a gente perde a capacidade de ver o colorido. Tanta gente que entra numa raiz de amargura, só coisa negativa, e ela não consegue contemplar as coisas mais simples e mais belas que o Senhor nos proporciona dia a dia. O pessimista, de fato, é aquela pessoa que não consegue enxergar as coisas maravilhosas que Deus nos concede no dia a dia. O médico Augusto Cury diz o seguinte, que o pessimismo é um câncer da alma. E nós sabemos muito bem quais são os efeitos do câncer numa pessoa. Aquilo vai comendo, corroendo, e se não for tratado, às vezes pode levar a um caminho sem volta. Pessimismo é desistir antes mesmo de começar. E o contrário, que é o otimismo, é continuar mesmo quando tudo parece perdido. Olha que coisa interessante. O mesmo ponto de vista sendo visto de formas diferentes. O pessimista, ele desiste antes mesmo de começar. Não, isso não vai dar certo, não. Eu não vou nem começar. E o otimista é aquele que,
começa, e mesmo vendo que tudo que pode dar de errado, ele ainda persiste, porque ele acredita que algo de bom pode dar certo e alguma coisa ele pode aprender com aquilo ali. Amém? Vamos continuar. O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. Olha que legal, vou parar aqui. O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade, enquanto que o otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Isso lembra alguém para você, Ruda, na Bíblia? Alguém que viu uma dificuldade e falou assim, opa, ali que está minha bênção? Davi. Enquanto todos aqueles soldados viam uma dificuldade naquele gigante, em algo intransponível, o Davizinho chegou lá, falou o seguinte, opa, é essa dificuldade aí que eu estava precisando para eu dar um salto, dar um pulo à frente. Enquanto muitas pessoas veem um problema sob o ponto de vista impossível, intransponível, a pessoa otimista, ele vê uma dificuldade e ele fala, opa, é aquilo ali que eu preciso para dar um passo adiante. Tem um comentário que diz que você pega um limão, você pode fazer várias coisas com o limão. Às vezes você pode cortar o limão e chupar o limão e aquilo fica azedo. Difícil de descer. Mas tem gente que pega o limão, lava, corta, espreme, pastor João, coa para não ficar aqueles gominhos, pega uma água, põe um açúcar, mexe e faz um suco delicioso para tomar. Toda circunstância o Senhor nos permite que a gente possa entender e ver de algo diferente e tirar aquilo um aprendizado. E aí? Tem muita gente aqui chupando limão? Com a cara de azedo? Ou será que a gente tem que pegar esse limão que está azedando a nossa vida, botar uma aguinha, né, pastor Rondon? Um açúcarzinho, uma aguinha gelada de preferência, para descer mais refrescante, e a gente ir adiante com isso. E o mais interessante de tudo, se tudo der certo, desconfie. Esse é o verdadeiro pessimista. Se tudo der certo, desconfia. Ou seja, ele não acredita que ele pode, que ele é digno de ser feliz. O pessimista, ele olha para o problema e fala assim, isso aqui é o meu destino, é aquilo que eu tenho que cumprir. Ele não entende que Deus reservou para ele, eu pensei nisso, pastor, mas não vou falar essa palavra aqui não. Ele não acredita que ele é digno e merecedor de algo melhor, de algo que Deus tem para ele. Sabe por que ele não acredita? Porque ele não entendeu o sacrifício que Deus fez para ele um dia. Ele não entendeu que ele é liberto de toda a escravidão, de toda a amargura, de todo o pessimismo. E isso, a gente só se liberta, a gente só entende quando a gente vive e experimenta o amor de Cristo em nossas vidas. Amém? Então vamos continuar aqui. O slide aqui também fala de outra janela que a revista nos propõe fecharmos, que é a janela do medo. Meus irmãos, tem muita gente que vive com medo, vive assombrado, vive temeroso. E eu preciso compartilhar algo com vocês, aproveitando que as nossas crianças estão lá embaixo. Para você, pai, principalmente. Na semana passada nós fizemos o acampamento, o manancial dos pré-adolescentes. E muitos pré-adolescentes chegaram até nós e compartilharam que têm vivido debaixo de medo. Medo até de colocar roupa. Medo de chegar na escola e imaginar como que ele vai ser tratado pelos colegas. Algo que foi nutrido em algum momento da vidinha deles e que aquilo tem se alimentado, tem se perdurado dentro deles. E o medo é uma janela que nós precisamos fechar.
Quantas mulheres vivem reprimidas dentro do seu casamento, por medo do seu marido, por medo de como o seu marido vai reagir diante de alguma coisa que ela precisa externar, diante de alguma coisa que ela precisa colocar para fora. Quantos homens dentro do seu relacionamento, do seu casamento, vivem com medo por algo chamado orgulho, que é a próxima janela, a segunda para frente, e não tem coragem, porque a casca não permite, abrir o coração e contar para a esposa, que está com medo, que tem receio, que viveu naquela opressão de que homem não chora. Meus irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Fui no cinema ontem, assisti aquele filme A Cabana. Quem já assistiu esse filme? Então, quem assistiu sabe o que eu estou falando. Quem não assistiu, por favor, vá assistir esse filme. Estava comentando agora há pouco ali com o pastor Roberto. Meus irmãos, eu chorei do início ao fim do filme. Chorei assim, ó, que teve uma hora que eu tive que prender a respiração, que eu ia soluçar de chorar lá dentro, pastor Carlos. Que coisa maravilhosa, que história impactante. Quem assistiu sabe do que eu estou falando. E olha que eu relutei para ir, porque eu estava finalizando a lição, e a minha esposa chegou e falou o seguinte: vamos no cinema comigo hoje, que tem gente para ficar com as crianças hoje à tarde. Aí eu falei para ela, mas meu bem, eu preciso finalizar a lição, os estudos, o material para lançar. Não, você vai, porque o que você vai ver lá vai te ajudar, vai subsidiar na sua lição. E ajudou. Essa noite, eu levantei, pastor Eduardo, perdi o sono 3 vezes. Acordei, sentei e chorei. Do tanto que eu me senti impactado com aquela história que eu estou morrendo de vontade de contar, mas eu não posso contar. Não posso contar. Quem assistiu no final do culto, pode compartilhar comigo ali que a gente vai bater um papo legal. E se você não assistiu o filme e está com dificuldade de assistir por causa de criança em casa, olha, se você confiar em mim, na minha esposa, eu quero te abençoar. Você vai deixar seu filho lá na minha casa, eu vou ficar cuidando do seu filho e você vai no cinema assistir esse filme. E esse filme, pastor Rondon, ele precisa ser passado aqui na igreja. Quando liberar lá, porque está no cinema ainda, eu acho que tem um período que não pode, né, divulgar em outros lugares, mas esse filme, pastor Teresa, precisa ser transmitido aqui na igreja aqui, tá? Eu estou com vontade de tarde hoje lá assistir o filme de novo, mas eu tenho um outro compromisso aí, e eu acho que não vai ter jeito. Bom, o medo, continuando aqui, então, finalizando aqui o que eu estava dizendo, e tem muito homem dentro do relacionamento que não externa o medo, porque foi criado de uma casca grossa, que não permite ser, entre aspas, sensível, compartilhar os problemas. Homem não chora, que conversa fiada é essa? Se a gente for para pensar sobre a luz da Bíblia, homem tem que chorar muito mais do que a mulher. Ele não é o intercessor da casa dele? Não é sobre ele, pastor Wesley, que a gente aprendeu lá no curso de casais? Não recai sobre o homem o dever de interceder pela família, pela esposa e pelos filhos? Dá para a gente desvincular a intercessão do choro, do pranto, da humilhação, de colocar a cabeça no chão, no pó? Então, se a gente for parar para pensar, o homem tem que chorar muito mais do que a mulher, mas é aquele choro de quebrantamento, aquele choro diante do Senhor. E o que a Bíblia diz sobre o medo? A Bíblia diz que há 2 versões sobre o medo. Há aquele medo bom, que se traduz no sinônimo de temor, ou seja, você tem temor a Deus, não deixa de ser um medo, porque medo é algo que te bota um freio. É algo que você sente dentro de você falando o seguinte: eu não posso dar um passo adiante, porque eu sei que pode ter uma consequência negativa diante de mim. Quando nós enxergamos esse medo sob um ponto de vista positivo, isso se chama temor a Deus. E o temor, somente para compartilhar com vocês, Salmo 111, versículo 10, diz o seguinte, que quando a gente tem temor ao Senhor, isso é um princípio de sabedoria.
E aquele que teme a Deus tem bom entendimento de que tudo que se cumprirá na vida dele vai decorrer como fruto dessa obediência. Provérbios 1, versículo 7 diz o seguinte, que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Ontem à noite, eu estava orando, pedindo a Deus entendimento sobre aquilo que a gente precisava tratar aqui. E eu fiquei muito incomodado em relação a essa palavra medo. Eu não sei se é porque isso já vem da semana passada, que eu tenho orado durante a semana, orando pelos nossos crianças, os nossos pré-adolescentes, que externaram esse problema para nós, de medo. Então, não sei se é por isso que eu tenho orado durante a semana, intercedido em relação a eles sobre esse problema, mas eu senti no meu coração como é que eu vou dizer? De turbinar os irmãos com a palavra de Deus, para exortá-los a gente abandonar o medo que tem dentro da gente. E acredite, em um versículo da Bíblia, a gente pode ser curado e a gente pode ser liberto. Esses dias atrás eu estava tomado de tanto cansaço físico, alguns irmãos até sabem disso, eu até compartilhei com alguns, e eu resolvi tomar algumas decisões pessoais para eu sair desse cansaço físico, desse estresse de trabalho, e acreditem, o Senhor renovou, o Senhor me restaurou com um versículo na Bíblia. Num domingo de manhã eu acordei, escutei um louvor, abri a Bíblia, e em Salmos 28, versículo 8, o Senhor restaurou a minha energia, tudo aquilo que eu precisava ser restaurado com um versículo. E eu senti no coração aqui nessa manhã, de turbinar a igreja com alguns versículos aqui, para ver se, quem sabe, algum versículo não penetra no seu coração e te liberta de medo aí, se porventura você tiver. Eu só quero que você escute aqui o que eu vou dizer. Isso é Deus falando conosco nessa manhã, amém? Você que está sentindo medo aí, você que tem se sentido preso, olha o que Deus fala para você nessa manhã. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, 10. Em qualquer tempo que eu temer, confiarei em ti. Salmos 56, 3. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, e com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Isso está lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Deixo-vos a paz, a minha paz que vos dou. Não vô-la como dou ao mundo, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Está lá em 2 Timóteo, versículo 1, capítulo 7. Em 1 João 4, 18 diz assim: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Isso está lá em Isaías 43, versículo 1. Provérbios 12, 25 diz o seguinte: a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Salmo 23, versículo 4. E tem mais para você: não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor Deus é contigo, por onde quer que você andar. Josué, versículo 1, capítulo 9. E tem mais: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo.
basta cada dia seu próprio mal. Mateus 6, versículo 34. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. E tem mais. Dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Isaías 53, versículo 4. E disse Jesus aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos por vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestires, mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despesa, nem celeiro, e ainda assim Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, para que estáis ansiosos com outras coisas grandes? Isso está escrito lá em Lucas, capítulo 12. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a minha força e a minha vida, de quem me recearei? Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Porque todos o viam e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Já estou quase acabando. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é quem vai contigo. Não te deixará e não te desamparará. Deuteronômio 31, versículo 6. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Não temas, tu verme de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, socorro bem presente na aflição e na angústia. Salmos 46, versículo 1. O Senhor está comigo, não temerei o que pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois assim tão tímidos? Ainda não tendes fé? Marcos 4, 39. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livram. Salmos 34, versículo 7. Salmos 34, versículo 4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós. Deuteronômio 3, versículo 22. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. E para finalizar, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, e nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas não chegará a ti. Somente os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei.
pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Bom, isso é para você, isso é para mim. Isso é palavra de Deus para as nossas vidas. Como é poderoso esse Salmo 91. Isso é o maior estímulo para a gente abandonar o medo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você vai ficar lá, se você estiver com Jesus. E você não vai ser atingido nem pela direita e nem pela esquerda. Amém? Eu quero orar no final do culto, especificamente sobre essa questão de medo. Porque a palavra de Deus diz que nós somos vencedores em Cristo Jesus, é isso que fala lá? Nós somos mais que vencedores. E eu acho que é uma contradição muito grande a gente tomar posse de algo que a Bíblia fala para nós, que nós somos mais que vencedores, e estarmos sendo tomados, estarmos debaixo de uma opressão chamada medo. Medo, a palavra medo, não se confunde com aquela pessoa que toma posse, que é mais vencedor em Cristo Jesus. Amém? É por isso que nós precisamos encerrar e fechar essa janela. Bom, continuando, meu tempo está seguindo aqui. Já está indo estou caminhando para o final. A janela da murmuração. Gente, isso aqui é sério. Tem muito a ver com o pessimista. Diria para vocês que são facetas da mesma moeda. Mas a murmuração, escute o que eu vou falar para você aqui. Murmurar é pecado. É o pecado que a gente pode traduzir como o pecado da ingratidão. A pessoa que murmura é aquela pessoa que não tem motivo para reclamar. A pessoa que murmura, ela recebe de Deus, e aquilo que ela recebe de Deus, ela não se contenta. A lição fala para a gente o seguinte, que o murmurador, ele sempre fala assim, não vai dar certo, eu conheço você, conheço a sua inconstância, a sua fraqueza, eu conheço o seu ciúme, não adianta nem começar, não tem jeito, você não vai servir para nada. O pessimista, o murmurador, melhor dizendo, ele precisa estar reclamando. Ele não se contenta com aquilo que ele tem. Então, se ele tem uma casa, ele reclama do jardim da casa. Se ele tem um apartamento, ele reclama que o apartamento está errado. Se ele tem um filho, ele reclama que a família é pequena. Se ele tem mais de um filho, se a família dele é grande, ele reclama que o barulho é grande demais. Ele nunca se contenta com aquilo que Deus dá para ele. É o pecado da ingratidão. E acreditem, meus irmãos, lá em Filipenses 2,14 fala o seguinte, fazei todas as coisas sem murmurações e sem contendas. Amém? Então nós precisamos levar a sério esse problema da murmuração. Porque isso é muito triste. Deus dá para a gente e a gente não ser grato a Deus por aquilo que Ele nos dá. Isso é ingratidão. E Deus se entristece muito com isso. Bom, o orgulho. Eu separei aqui, voltando ainda na murmuração, eu quero ler para vocês, eu até pedi os irmãos do louvor para tocar, mas não deu tempo da gente organizar, mas eu achei um hino da harpa cristã que fala sobre a murmuração, ele é pequenininho, deixa eu ler para você, é o hino 302, pastor Rui, o senhor que gosta da harpa, hino 302 da harpa cristã, olha o que fala esse hino aqui, que maravilha, no 302 da harpa, no mundo murmura-se tanto, entre os cristãos, entre os que cristãos dizem ser, em vez de louvores há pranto, fraqueza em lugar de poder. Murmuram assim no deserto, em Mara Israel murmurou, não veem que Deus está perto? Jamais seu auxílio negou.
Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Tu vives, irmão, murmurando, tal como um escravo do mal. Se Deus a tua fé está provando, tu não tens razão para tal. Deus castiga aquele a quem ama, de ti também não se esqueceu. Qual pai amoroso te chama e cuida sim do que é seu. E mesmo se as ondas rugirem no revolto e bravio mar, os céus poderás ver se abrirem, se um hino tua alma cantar. Não temas ciladas nem morte, para cima tu deves olhar, o leme segura bem forte, até do céu a luz raiar. Se um hino cantar tu poderes, nas horas de grande aflição, então voarás, se quiseres, até a celeste mansão. Nas asas da águia levado, bem perto do mar de cristal, e por fim, então, libertado, a terra chegar celestial. Amém? A Cassiane tem uma música que ela fala, né? Que louve, 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 na prova, no momento da aflição, a gente tem que estar sempre louvando. Então fica aqui a dica, tá? Se você tem sentido, se Deus tocou no seu coração, que você tem sido um murmurador por excelência, você vai sair daqui nesta manhã, saindo e declarando que eu era um murmurador por excelência, a partir de agora eu sou um adorador por excelência. Amém? Isso é a chave para a gente abandonar a murmuração. Amém, meus irmãos? Bom, o tempo se avança e eu quero tratar aqui, compartilhar com vocês a questão do orgulho, já juntamente com 3 janelas que a revista nos propõe que a gente deve abrir. Até agora a gente falou aqui do que precisa ser fechado. Então a gente tem que fechar o orgulho, mas a lição também nos propõe de nós abrirmos a janela do perdão, abrirmos a janela da reconciliação e abrirmos a janela do recomeço. E eu quero falar sobre essas 4 características, esses 4 predicados de uma vez só: orgulho, perdão, reconciliação e recomeço, para a gente encerrar a nossa lição. Sabe o que é o orgulho? Orgulho vai contra a essência de Deus. A pessoa que manifesta orgulho, ela não consegue enxergar a essência de Deus. Porque Deus é amor. E onde existe o amor, onde habita o amor, não pode habitar o orgulho. Eu diria para vocês que o que me chamou muito a atenção nessa lição, no que tange ao orgulho, chama-se justiça própria. Deixa eu explicar isso para você. Quando o marido chega para a esposa e impõe a sua decisão em detrimento daquilo que a esposa pensa, ou algo que ela poderia discordar para o bem do casal, para o bem da família, ele está agindo com justiça própria. Ele está permitindo que o seu eu seja maior do que uma decisão conjunta, uma decisão compartilhada. Ele fere todos os princípios que a Bíblia diz como um casal deve seguir adiante. A justiça própria estabelece que o homem se afaste do caminho de Deus. Sabe por quê? Porque toda vez que nós agimos com justiça própria, nós estamos renegando que Deus é o único juiz. Toda vez que nós julgamos algo, nós estamos nos colocando no lugar de Deus. E ninguém tem esse poder, ninguém tem essa atribuição, ninguém tem essa permissão de estar fazendo justiça própria. Toda vez que uma mulher, o tema aí da lição, aí, os versículos que foram lidos no início do culto, se eu não me engano, falam de Provérbios que diz que ninguém aguenta uma mulher rixosa dentro de casa. Se eu não me engano,
Provérbios 21, versículo 9 e o 19. Uma mulher que não entende o seu papel dentro do seu lar, ela age também com justiça própria, ela age com orgulho, e ela não entende o papel dela inserida no seio familiar. Uma mãe, um pai, que age diante do filho com intolerância, com falta de amor, contra os preceitos estabelecidos na Bíblia, aquele pai e aquela mãe age com justiça própria. E isso é uma faceta daquilo que é chamado de orgulho. E como que a gente rompe com isso? A gente rompe com isso entendendo o significado de uma palavrinha maravilhosa chamada graça. O interessante é que em nenhum momento da Bíblia Jesus citou a palavra graça. No entanto, ele viveu e nos ensinou o entendimento do que seria essa palavra graça. Perdoar, reconciliar e recomeçar são frutos, são características de pessoas que conseguem ser alcançados por esse entendimento da palavra chamada graça. O interessante é que, certa vez, uma prostituta chegou até Jesus e lavou os pés de Jesus com as lágrimas dela. Uma prostituta jamais poderia chegar perto de um religioso, de alguém que era responsável lá por cuidar da igreja, o fariseu. A Bíblia fala que Jesus ia jantar na casa de políticos corruptos. Em algumas vezes ele foi chamado de amigo dos pecadores. Mas você sabe que é por causa disso que ele recebeu a credencial do Pai para morrer na cruz por todos nós? Porque somente um verdadeiro amigo tem coragem de fazer pelo outro aquilo que Jesus fez por nós. Deus, quando o pecado entra no mundo, Deus ficou com um dilema muito grande. Porque Deus é justiça e Deus também é amor. O que significa dizer que Deus é justiça? Se o homem pecou pela lei de Deus, ele deve morrer. Mas o que significa dizer que Deus é amor? Dizer que Deus é amor significa que Deus, mesmo vendo que um homem mereça morrer, Ele não quer que o homem sofra por aquilo. E Jesus, então, achou uma conciliação para a justiça dele e o amor se encontrarem. E a justiça e o amor se encontraram e se abraçaram lá na cruz. No momento em que Jesus se habilitou por todas as credenciais possíveis para fazer o que Ele fez por mim e por você, lá na cruz, com a sua morte, morrendo pelo meu pecado e pelo seu, naquele momento, a justiça de Deus se encontrou com o amor de Deus. A justiça de Deus que dizia, esse deve morrer, mas o amor fala, ele vai morrer, mas eu não vou abandonar. E é no sacrifício que Jesus fez na cruz, é que nós encontramos a resposta da graça. Quando a gente entende a graça, a gente passa a entender, meus irmãos, que a gente tem que cultuar a Deus, nós precisamos engrandecer a Deus, não porque Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele já fez. Quando a gente entende verdadeiramente o sentido da graça, a gente consegue entender que foi na cruz que a justiça de Deus ela foi satisfeita. E quando a gente conhece a verdadeira graça de Deus, a gente passa a entender, preste atenção no que eu vou dizer aqui, porque eu já vou finalizar. A gente passa a entender que tudo que a gente precisa fazer, a gente não precisa fazer para conquistar Deus. Deus não precisa ser conquistado. Na verdade, o que a gente precisa é demonstrar a Deus o amor que Ele fez, que Ele demonstrou por mim e por você. Que nós sejamos verdadeiros adoradores. Que nós possamos entender que a gente só vai conseguir perdoar. A gente só vai conseguir recomeçar.
E a gente só vai conseguir reconciliar quando a gente assimilar que a graça, que é o favor não merecido da parte de Deus, porque nem eu e nem você, pela justiça de Deus, mereceríamos receber o que Deus fez por nós, o que Jesus fez por nós. Mas a graça é isso, é receber sem ter que dar nada em troca. Se você entende isso, você vai entender que Deus te chama para perdoar mais. Se você entendeu isso, você vai entender que há chance para você recomeçar. Não importa a área que Deus fala no seu coração, haverá sempre um recomeço para você, haverá sempre uma reconciliação. Amém? Deus nos abençoe, tá? E que essa palavra seja realmente rema para nossas vidas. Amém. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. Eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.